Queridos irmãos, vimos aqui um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, 30 a 34, apenas 4 versículos, e mostram algumas coisas para nós. Primeiro, que Jesus e também os apóstolos cansavam, né? Jesus, ele, embora fosse incansável na evangelização, embora ele fosse assim, sempre muito resistente, fisicamente falando, e também, claro, espiritualmente falando, ele não parava de fazer o bem, mas ele também cansava. Ele e os apóstolos precisavam descansar de vez em quando. E isso mostra, mais uma vez, que a encarnação foi algo real, foi algo aparente. Jesus, ele não se fez homem, não faz de conta. Ele de fato tinha a vida humana, ele assumiu a vida humana, ele era ser humano, verdadeiro homem, como nós dizemos, né, no dogma, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E como verdadeiro homem, ele cansava. Nós também cansamos na nossa missão, seja qual for a missão, seja o trabalho, a família, a igreja. Muitas vezes a missão nos cansa e a gente precisa descansar. Ele chamou os seus apóstolos para um lugar deserto, para descansar um pouco, refazer as forças, as energias físicas e também espirituais, porque ao mesmo tempo em que ele descansava o corpo, ele rezava muito, descansava a alma. Contudo, Jesus, que não deixava de descansar, portanto, de dar esta atenção à sua própria humanidade, e como seres humanos, nós temos que descansar porque somos limitados fisicamente falando. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas como ser humano era limitado. Se cansava fisicamente falando, havia limitação. Precisava dormir, precisava comer, precisava parar um pouco. Isso faz parte da nossa condição humana. Mas apesar disso, existem prioridades na nossa vida. Existem coisas mais importantes do que outras. E Jesus, quando chega no lugar do descanso, ele vê uma numerosa multidão e sente compaixão daquela multidão, porque são como ovelhas sem pastor. E então ele começa a ensinar muitas coisas. Quer dizer, ele foi para o descanso, mas chegando lá no seu lugar de descanso, ele viu que tinha uma prioridade maior, que tinha uma urgência maior do que o seu próprio descanso, que era ajudar aquelas pessoas, cuidar daquelas pessoas. E aí então a graça que pressupõe a natureza também a aperfeiçoa, né? E ajuda quando nós não temos mais forças humanas, o espiritual, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus acontece. E aí saem as forças de onde não tem, aparecem forças de onde não tem, e a gente consegue fazer algo a mais. Então isso que é interessante. Se por um lado nós somos limitados, fisicamente, humanamente falando, por outro lado, quando nós confiamos em Deus, a graça que pressupõe a natureza aperfeiçoa essa natureza, fortalece essa natureza e faz essa natureza fazer coisas assim inimagináveis, humanamente falando, impossíveis. Isso não aconteceu só na vida dos apóstolos, do próprio Jesus, mas também na vida dos santos. Eu gosto de lembrar, né, sempre que for possível, que os santos viveram de maneira sobre-humana em muitas ocasiões. Santa Dulce dos Pobres, por conta de uma penitência, dormiu mais de 30 anos sentada numa cadeira.
São Pedro de Alcântara, né, dormia 1h30 por dia. O resto rezava e pregava e ensinava 1h30. Né, a gente dorme, eu durmo 6 horas, 5 horas e chego aqui na missa de manhã parecendo que passei a noite no boteco, né, destruído. E ele dormia 1h30 por noite e estava bem, né, para a pregação, né, para a missão. A graça que vai aperfeiçoando e vai fortalecendo e vai capacitando a natureza humana a fazer coisas que estão fora da capacidade humana. Então, nós temos também que contar com a graça. Temos que respeitar a nossa natureza, sim, mas também temos que contar com a graça de Deus. Só que é claro, isso também não depende só de nós. Depende da vontade, do querer de Deus, do agir de Deus. Temos que respeitar a natureza humana. Às vezes, as pessoas que estão à frente, ou de uma coordenação, ou de uma igreja, como um padre, por exemplo, ou um bispo, ou até mesmo o Papa, são exigidos, né, o tempo todo, é exigido o tempo todo, e muitas vezes, coisas que não conseguem dar. Tem coisa que a gente não consegue dar. Tem coisa que é humanamente impossível a gente fazer. Por exemplo, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem gente que basicamente pede isso para a gente, né? Que a gente esteja em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Mas eu tenho um compromisso agora, sim, mas eu também preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo. Bom, isso é humanamente impossível. Mas Deus, né, que pode fazer milagres, pode fazer grandes coisas extraordinárias, faz um ou outro bilocar de vez em quando, né? Como o Padre Pio, que às vezes estava em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele tinha o dom da bilocação. Só que isso não depende da gente, depende de uma graça especial de Deus. Mas é isso, nós somos seres humanos, que temos limitações, fragilidades, precisamos descansar, precisamos nos alimentar, precisamos parar de vez em quando, mas nunca sem contar com a graça de Deus. Porque se Ele quiser, Ele faz a gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo, se Ele quiser. Então, não podemos também parar nas nossas limitações humanas, dizendo, não, é impossível. Não é impossível, é possível. Humanamente falando, é impossível, mas Deus pode tudo. Temos que contar com a graça de Deus, colocar sempre na presença de Deus as nossas fragilidades e as nossas limitações e deixar Deus agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.